A partir de agora, pelas ondas sonoras da Rádio Bom Pastor FM, está entrando no ar o programa RL Conexão Saúde. RL Conexão Saúde, levando saúde até você. Na apresentação e sonoplastia, Marcos Vinícius. Uma produção e realização da RL Clínica Integrada, Dr. Ronaldo César e doutora Laiana Liz, levando informação e descontração para suas tardes de sábado de um jeito diferente. Aumente o volume, porque estamos no ar. Programa RL Conexão Saúde. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Ronaldo César, eu sou médico, diretor clínico da RL Clínica Integrada e supervisor-chefe dos temas que são abordados no nosso programa RL Conexão Saúde. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Laiana, sou enfermeira e sou diretora administrativa da RL Clínica Integrada. E Hoje, pode falar. Hoje nós vamos falar sobre um tema de fundamental importância, não é, Laiana? Um tema que foi abordado diversas vezes por nós, algumas dúvidas. A gente já falou um pouquinho sobre ele no tema de DST. É o mês de combate, de conscientização da AIDS. Então, hoje nós vamos falar sobre a AIDS. E antes, eu quero te lembrar que a AIDS foi a doença que ceifou a nossa cultura brasileira. Quem não conhece Renato Russo com as grandes que animaram as nossas sociedades na década de 80, até hoje a gente ainda escuta. Será só imaginação? Tempo Perdido, taranã, taranã. E também Cazuza, que foi outro grande artista da nossa música popular brasileira, que teve sua vida ceifada muito jovem. Cazuza morreu com 32 anos. Renato Russo com 36, são pessoas extremamente jovens, no auge da fama, no auge da cultura, e que tiveram suas vidas ceifadas por complicações da AIDS. Portanto, hoje, a gente vai falar um pouquinho, esclarecendo as dúvidas dos nossos usuários sobre o que é AIDS, definir como foi que surgiu, quando ela evoluiu, quando suspeitar, que exames fazer, quando tratar, como prevenir e a polêmica de muita gente que perguntou, tem cura? Não tem cura? Então, vamos lá. Hoje eu vou pedir só para ficar levantando e sentando, porque hoje eu passei o dia inteiro no curso de ultrassom e é cansativo demais ficar sentado depois. Mas vamos lá. Liga o roteiro para mim, que esse roteiro sumiu, para a gente seguir. Definição. O que é AIDS? Na realidade, AIDS é uma sigla. É uma sigla que é americanizada, foi aportuguesada. Na realidade, é uma síndrome. Síndrome da imunodeficiência humana adquirida. Por isso o nome AIDS. Nós, no Brasil, adotamos até uma denominação mais abrasileirada, que é SIDA, que é exatamente as iniciais do que é a Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida. A AIDS, ela surgiu, para quem não sabe, a AIDS é uma doença bastante antiga. Há relatos da AIDS ali no Haiti, desde 1959, 1957, 1960. Por isso, ela foi considerada também a doença dos haitianos, certo? A AIDS, ela veio tomar repercussões maiores ali na década de 80, quando, em 1981, os primeiros cientistas já conseguiram isolar uma nova partícula viral que causaria a síndrome da imunodeficiência humana. E esse vírus estava diretamente relacionado ao sistema imunológico. Agora, olha só, se você olhar, muitas das literaturas atribuem a origem
do HIV aos símios, aos macacos, como esse macaquinho que vai aparecer aqui. Esse macaco, na realidade, é uma polêmica muito grande, porque muita gente não existe uma comprovação cabal de que o homem tenha tido relação sexual com o símio. Mas por que que vem o vírus do símio? Porque existe um vírus nesses símios que é chamado de CIV, que é o vírus da imunodeficiência dos símios. É uma sigla parecida com o HIV, só que ao invés do H de humanos é o S de símios. E esses símios, eles são portadores desse vírus que promove uma imunodeficiência, só que manifestam. Acredita-se, isso é a corrente dentro da ciência, dentro dos estudiosos, que esse CIV tenha sofrido mutações e essas mutações tenham adaptado o vírus que era deles aos seres humanos. As ruins, mais polemizadoras, aquelas que ganham maior respaldo nesses de pesquisa em geral, dizem as más línguas que o homem teve esses símios portadores desse vírus que atacam o sistema imunológico e adquiriram formas mutantes e, com o advento da promiscuidade sexual e com o advento de drogas injetáveis, eles acabaram mutando mais e tornando esse vírus eminentemente humano. Por isso, o HIV, os vírus da imunodeficiência humana, certo? Ainda falando um pouquinho sobre como ele surgiu de uma forma bastante, eu vou dizer equivocada, de uma forma estranha. Porque a primeira denominação dessa doença causada foi 4Hs. Por quê? Porque dava em haitianos, porque dava em hemofílicos, porque dava em usuários de heroína e porque dava em homossexuais. Por isso a doença dos 4Hs. Quem conhece AIDS, quem já estudou AIDS como eu, vai ver uma dessas denominações nos livros de AIDS, nos livros de infectologia. Era uma das primeiras denominações dela. Aqui no Brasil chegou-se até a dar a doença cor-de-rosa. Por quê? Porque na década de 80, 85, 84, na maioria das pessoas que eram acometidas pela AIDS eram homossexuais. Por isso a doença cor-de-rosa. Também foi chamada doença dos drogados. Por quê? Porque só a maioria dos contaminados, a maioria dos diagnosticados eram usuários de drogas injetáveis, como a heroína, entre outras coisas. Com a popularização das drogas, com o aumento da promiscuidade, ela tornou-se uma doença bastante comum, bastante evidente, e aos poucos nós fomos estudando e outros cientistas de diversos foram compreendendo que, na realidade, a AIDS, promovida pelo HIV, não era uma doença, era uma síndrome. Era uma síndrome causada por falha no nosso, que é o nosso sistema de defesa. Esse vírus, que também vai aparecer aqui agora, é um vírus capsular, ele é um retrovírus, ou seja, ele apresenta uma enzima que é chamada e essa enzima transcriptase reversa dá essa característica ímpar ao vírus da AIDS. Por quê? Ela tem um RNA, esse RNA, ao chegar na célula do hospedeiro, ele é capaz de transferir o RNA e produzir mais RNAs e utilizar-se da transcriptase reversa para fazer o seu próprio DNA, o seu próprio Olha só para o vírus 2 aparecer também aqui. Ele é bastante simples, mas veja, é uma cápsula, tem um fragmento genético, o material genético dos retrovírus em geral, e tem do lado um fragmento da transcriptase reversa. Agora, o mais interessante, assim como todos os vírus que nós estamos acostumados a estudar, diversos vírus já foram detalhados, esses vírus são específicos, ou seja, eles só conseguem agredir e penetrar dentro da célula hospedeira que vai hospedar ele, que vai servir de aparato de fábrica para a produção de novos vírus.
somente aqueles que tiverem um receptor de membrana. E esse receptor de membrana, que é associado ao HIV, só é encontrado nos linfócitos T. E o linfócito, vou te mostrar aqui. E olha, conseguindo visualizar, o linfócito T é o principal linfócito da defesa humana. Ele é o que orquestra as nossas defesas. Ele é o que está principalmente relacionado às células de apresentação de antígenos. E se você reparar, ele apresenta em sua superfície receptores CD4. Esses receptores CD4 são os principais receptores que se ligam à cápsula viral, se unindo e promovendo a fusão deste vírus com a nossa célula. Imediatamente após se ligar, esse receptor vírus ele joga o material genético e aquela célula passa a ser infectada. Uma vez infectada, Baiana, ela começa a promover toda os sinais e sintomas disso. Para falar um pouquinho sobre sinais e sintomas, a gente vai fazer um bate-papo, tá bom? Vamos tirar a imagem dali de lado. E sobre sinais e sintomas, Laiana, a gente já viu como é que funcionam os sinais e sintomas da AIDS, né? Você já tem experiência no laboratório, no consultório, já tem experiência na clínica. Aqui na clínica a gente tem caso de AIDS diagnosticado por nós. Você sabe disso, já acompanhou toda essa trajetória. Então, vamos lembrar para eles quando suspeitar. Na verdade, é bem difícil, né? Suspeitar, assim, esse sintoma aqui é AIDS. Porque, como você mesmo falou, é uma síndrome. Então, ela vai apresentar vários sintomas, geralmente inespecíficos, que você olha e isoladamente não te diz nada. Mas tem uma coisa que chama a atenção sempre. A maioria desses pacientes que vem procurando com suspeita de AIDS, eles têm uma coisa em comum. Eles passaram por algum contato sexual, eles receberam algum tipo de droga injetável, eles tiveram contato com secreções humanas que contenham vírus. Por quê? Nas suas orientações, quando você está fazendo prevenção, você explica como é que ele pode pegar AIDS, não explica? Como é que você diz? Se necessário, a gente explica, né? Às vezes, alguns pacientes já vêm com essa suspeita, já traz a suspeita para a gente. Inclusive, já tem pesquisado até na internet, né? As principais orientações que a gente faz é fazer o uso do preservativo. É a única forma que você tem de se prevenir contra a AIDS, né? Se você tem o contato sexual com alguém que tem o HIV, você precisa usar preservativo desde o início da relação. A gente também fala sempre no nosso consultório que a AIDS, ela tem quando é que você vai suspeitar? Vamos voltar para o tema. Quando é que você vai suspeitar da AIDS? Primeiro, tem que ter tido contato com alguma secreção humana potencialmente na presença do vírus. Por exemplo, eu fui para uma festa e beijei uma mulher. Essa mulher, no outro dia, saiu o comentário que ela tem AIDS. Eu vou suspeitar que tem um AIDS? Claro que não, porque a saliva não é um meio onde tem vírus HIV. Não tem. Então, relaxa. Mas existem relatos. E até existe, a gente sabe que existe. Quando? Quando você tem a infelicidade de ter uma lesão na cavidade oral, na boca, lesionou, sei lá, tá com um dente podre, Um um sapinho. sapinho, qualquer lesão, qualquer porta de entrada. E esta criatura que também te beijou, sangrou no momento que você beijou ela. Sei lá, foi um beijo bem caliente e você acabou levando o beijo dela, aí sangrou, fez tudo enquanto. Então, pode ser que sim, eu acredito que já tenha relatos sobre isso, não vou duvidar. Ele urinou em mim. Não tem HIV na urina. Então relaxa, só se lava ali porque vai ficar fedendo da urina, mas não vai pegar. Eu passei a noite dançando com ele. No outro dia eu soube que ele tem HIV. HIV não passa pelo suor. E isso aí, em hipótese alguma, não existe nenhum relato, nenhum estudo que aponte isso.
Ah, eu tive contato com ele, passei a noite beijando ele, a gente trocou carícias e eu acordei com ele no motel. Aí, minha filha, você é um caso sério, porque se ele realmente tem AIDS, você é potencialmente uma pessoa com propensão à contaminação. Não significa que você vai ter, mas existe a grande possibilidade, existe a real possibilidade de você ser contaminado e você merece um exame. Mas você vai fazer esse exame imediatamente depois do contato? É óbvio que não. Os exames de rastreio, que é o nosso próximo tópico, quais são os exames que a gente pediria? Os exames, hoje, a gente disponibiliza de testes rápidos e teste específico. Como é o teste Hum. rápido? Aí você já fez diversas vezes, faz parte do programa de pré-natal, faz parte do programa de promiscuidade sexual, faz parte até do planejamento familiar e faz parte do público em geral. Porque quem chegar numa unidade de saúde dizendo, ó, eu acho que eu tive um contato suspeito, eu quero fazer, é obrigado a Uhum. fazer, porque a AIDS faz parte da política nacional de terapias, faz parte dos programas de notificação compulsória, é uma doença de interesse público, então não tem nem o que justificar, certo? Então, o que é que a gente indica? Teste rápido é o primeiro passo. Por quê? Porque o teste rápido fura o dedinho, colhe ali rapidinho e tem o resultado em instantes. Mas a partir de quanto tempo é detectado? A partir de quanto tempo após o contato o paciente pode fazer o exame para detectar? Pronto, também era uma dúvida constante dos nossos clientes, porque, como eu disse, se você teve o contato ontem, não adianta você fazer o exame hoje, porque não deu tempo o seu sistema imunológico sofrer as agressões do HIV suficiente para te mostrar os resultados do HIV. Como é que a gente fala? 3 meses. Aí você diz: não, mas eu tive o contato ontem, eu tenho que fazer o exame hoje? Tem. Você tem que fazer o exame imediatamente. Se puder fazer o exame logo depois do contato, você já faz. Para quê? Para saber se você não já tinha antes desse contato. Porque se você teve o contato ontem e positivou hoje, você já estava doente. Você passou, foi para ele. Entendeu? Não era, você não pegou dele, você passou Se para já ele, tem um querido. histórico de vida promíscua, né? Então a gente Outra suspeita. coisa que é extremamente comum, por exemplo, nosso paciente ele foi testado 4 vezes. Ele só acreditou quando eu pedi os exames específicos, que eu vou já entrar no caso. Você fez um teste rápido hoje, sei lá, porque está em dúvida, porque É acha que rotina. tem. Pronto, sentei num vaso sanitário e encostei minhas pernas e estou toda me ardendo. Eu vou fazer um exame porque acho que tenho AIDS. Querida, AIDS não pega nem vaso sanitário. Ah, ele estava com sangue. O vírus da AIDS ele não resiste muito tempo fora da corrente sanguínea. Então, se por acaso alguém menstruada sangrar num vaso sanitário e você sentar imediatamente em cima e por um azar também tiver com a lesão vulvar sangrante, uma porta de entrada, e esse sangue entrar em contato com essa lesão, aí paciência, pode ser, você é muito azarado. Então, provavelmente você vai ter mesmo AIDS. Agora, se você só foi às pernas, não teve nenhuma lesão, se lavou rapidinho, relaxa. Muito provavelmente você não vai ser contaminada de nada. Outra, fez um teste rápido, testou positivo, o que é que a gente faz? A gente te chama para conversar. Por quê? Porque a gente tem que fazer pelo menos o reteste para certificar-se de que aquele primeiro teste foi realmente positivo e que não houve interferência de nenhum fator. Porque existe o falso positivo, assim como existe o falso negativo. E é claro, você vai olhar para a história da paciente. É uma paciente que deu positivo, mas é uma paciente que tem 13 anos, nunca teve contato com homens, nunca teve nenhuma atividade de risco, não é usuária de drogas injetáveis e não recebeu transfusões sanguíneas nos últimos anos de vida. Gente, ou essa menina de 13 anos adquiriu a AIDS ainda intraútero, de forma congênita, nasceu com ela, a mãe transferiu para ela, ou aquele exame é negativo.
A gente pede um novo teste. Se o reteste também vir positivo, acende uma luz. Agora é a hora de você pedir PCR, que é a reação da cadeia em polimerase, que é aquele exame específico que acha o DNA, o RNA do retrovírus na corrente sanguínea, e a carga viral. Então, carga viral e PCR são os exames que confirmam. Porque nem precisa dizer, né, meu amor? Se você achou uma carga viral do HIV na corrente sanguínea de uma pessoa, é porque ela tem HIV, certo? Diferentemente do teste rápido, que na realidade é um anticorpo tentado produzir contra ele, né? Então, existe cronologia, faz no dia que ela quiser, repete 3 meses depois, 6 meses depois, 9 meses depois, 1 ano e 2 meses depois, 15 meses depois. Se não apareceu, muito provavelmente essa pessoa não foi agredida pelo vírus, e se foi uma agressão tão simples que ela não vai chegar a manifestar nunca. Sei lá, foi uma carga viral pequena que não deu para infectar linfócito, ou era uma carga viral. Ela não foi agredida e nem será agredida, no caso. Provavelmente não. Certo? Agora, como a AIDS ela tem um período de latência que varia aí de meses a anos, existem relatos na literatura de pessoas que conviveram com AIDS por 10 anos. Conviveram com AIDS, não, conviveram com o HIV. Porque aqui eu abro um parênteses, existe uma diferença entre pacientes que convivem com o HIV e pacientes SIDA. Os pacientes que convivem com o HIV são aqueles pacientes que têm o HIV no organismo, têm linfócitos T, CD4 colonizados por HIV, mas não manifestam qualquer coisa. CD4 é lá em cima, carga viral é lá embaixo, e eles não têm sintomas de imunodeficiência. Esses pacientes são considerados portadores do HIV, eles convivem com o HIV. Agora, por outro lado, pacientes que têm redução do CD4, aumento expressivo da carga viral e sinais de imunodeficiência humana, esses pacientes são considerados SIDA. Então, são pacientes que convivem com a síndrome da imunodeficiência adquirida, certo? Nesse caso, o diagnóstico desses pacientes que convivem com HIV, tem como usar alguma medicação para prevenir o desenvolvimento? Ou então, no caso de algum paciente que se contaminou hoje, né, e descobriu, sei lá, amanhã, que a pessoa com que ele teve relação tinha o vírus, pode ter alguma medicação que faça o vírus não se desenvolver, no caso? Pronto. Até a década de 80, a gente nem tinha um tratamento específico, nem tinha tratamento. Da década de 90 até a década de 2000, que é aí início do século 21, começou-se as drogas em gerais, que eram os famosos coquetéis. De quem está nos ouvindo aí, com certeza já ouviu falar dos famosos coquetéis. E eram coquetéis porque eram diversas drogas, porque naquele tempo a gente atirava para tudo que era lado. Inibidor de protease, inibidor de transcriptase, inibidor de penetração, entre outros. Era tipo um corona atualmente, né? Porque não se sabe o que fazer. Se você fizer uma comparação comparativo. grosseira, existem os coquetéis do corona, né? Os É. kits vendidos na farmácia. Assim era o vírus do HIV. De 2000 a 2010, a gente já tinha uma teoria, uma terapia antirretroviral estabelecida e que mostrava sucesso. Só que até 2010 a gente tinha critérios para começar. Não era só o indivíduo ter o vírus para a gente começar. Existia critérios. O indivíduo tinha que ter o vírus e tinha que manifestar das doenças oportunistas, que era uma lista enorme. Dava preguiça até de ler, porque o paciente chegava, a gente tinha que encaixar ele em alguma doença oportunista, como tuberculose, neurotoxoplasmose, pneumocisticercose, entre outras coisas. A própria neurocisticercose, criptococose, eram doenças desse tipo que eles tinham que ser encaixados nesse perfil para começar o tratamento. A partir de 2010, começou-se uma nova linha de raciocínio em relação às terapias. E hoje, o paciente ele é SIDA, começa o tratamento. O paciente ele é portador do vírus, começa o tratamento. Por quê? Porque as terapias antirretrovirais
inibem crescimento, elas diminuem crescimento, diminuindo consequentemente a carga viral, diminuem mutações desse vírus. A gente vai falar daqui a pouco no tratamento sobre o que são essas mutações e quando escolher a terapia. E esses tratamentos também diminuem a contaminação, a taxa de transmissão. Porque veja bem, imagine um paciente com AIDS, sei lá, ele tem AIDS, a mulher dele não tem. Eles sabidamente são soro-discordantes. Eles sabem, o relacionamento deles é aberto, eles sabem. Só que o marido dela faz a terapia ideal, adequada, e nessa terapia ele conseguiu elevação do CD4. O CD4 dele é 700, é 900. O CD4 é absurdamente alto. Então é bom. E a carga viral indetectável, ou seja, o exame não conseguiu nem ver o vírus. Então, o que que acontece? Eles são soro-discordantes, mas o indivíduo, embora tenha AIDS, ele tem uma carga viral reduzida, indetectável, e ainda um CD4 alto, ou seja, diminui muito as chances dele transmitir à mulher dele. Então existem, nós também temos casos de casais soro-discordantes que o marido é AIDS, a mulher não é, e eles fazem contato sem nenhuma prevenção. E já faz um tempão que eu venho investigando ela e ela não positivou. Agora, abre outro parênteses. Eu não estou aconselhando fazer isso, tá? Eu só estou dizendo que existe a possibilidade, quando a terapia antirretroviral é bem estabelecida, é bem cumprida, existe a possibilidade desse indivíduo reduzir a carga viral a níveis indetectáveis e existe a possibilidade dele nem transmitir. Claro, aqui eu volto outra coisa. No meu estágio de infectologia, eu fiz lá no Hospital Giseu da Trigueira, que era referência em AIDS no RN, lá em Natal, Rio Grande do Norte. E uma das coisas que a gente sempre fazia quando o indivíduo tinha VDRL positivo era punção licórica, para saber se aquela sífilis iria evoluir para neurosífilis ou não. E numa dessas punções, eu fui fazer a punção no paciente fazia a TARV direitinho, carga viral indetectável, CD4 de 670. E eu fui fazer a punção, na hora que eu fui retirar a agulha de punção das costas dele, risquei meu polegar. Eu estava de luva, eu tinha feito toda a prevenção, mas risquei ali, foi uma tragédia para mim naquele dia, por quê? Porque eu achei que tinha pego AIDS naquele dia, naquele momento. E assim, uma hora ou outra, o profissional de saúde, ele está propenso a isso. E é um drama. Ave Maria, quem opera, quem É. faz ponto de sutura, quem faz curativo, quem faz qualquer coisa desse tipo, vai entender o que eu estou dizendo. Uma hora ou outra você vai se furar. Naqueles dias eu fiquei totalmente em depressão, porque eu sabia que ia fazer uma possível. Me expus a AIDS e ainda trabalhando no que eu queria fazer, não estava nem fazendo nada. Mas, imediatamente, chequei os exames dele, carga viral indetectável, CD4 alto, como eu te falei, fiz meu teste que deu negativo naquele momento, como eu disse, era para afastar, porque se naquele dia eu já tivesse dado positivo, era mais fácil eu ter passado para ele no momento do corte. E o que aconteceu? A gente acompanhou ele. Eu fiz por 3 meses, por 6 meses e assim sucessivamente. Aí, voltando a essa coisa, existe profilaxia? Existe. Hoje nós temos drogas antirretrovirais que diminuem a penetração do vírus no linfócito T e essas drogas antirretrovirais não só diminuem a penetração, como servem como profilaxia secundária, que é aquela que você teve contato com o vírus e vai conseguir inibir a infecção. Existe sim. No caso, é um É um tratamento. coquetel. No caso, é um coquetel que é feito naquele momento e pronto. Né? Não é uma coisa que ele vai ter que Não, ficar tomando pro resto da vida, porque não. isso já é o E é tratamento para horrível, HIV. os sintomas são horríveis, você não tem noção. Os principais vírus naquele tempo era o atazanavir e o dolutegravir. Era horrível, horrível, mas era horrível de coisa. Esses Mas coquetéis tem muito relato, inclusive, de profissionais da saúde que tomaram, né, esse coquetel, porque é obrigatório se o paciente for positivo, que eles falam, é horrível, eu tive vários sintomas, eu
Teve, inclusive, um dos meus colegas, né, que falou, olha, eu fiquei com diarreia, eu tava na moto, eu não consegui segurar, eu me sujei todo, porque mexe com realmente todo o organismo. É horrível. Eu imagino quem usa o resto da vida, como É. que são os TARVs em geral. No caso dessa medicação, o tratamento em si, ele vai prolongar os dias de vida. Na Mas a realidade, qualidade de vida vai diminuir muito, né? é. Tem muitas restrições. E hoje, com o novo advento, que é o nosso próximo tópico, Uhum. que a gente falou dos sinais e sintomas, eu te lembro, é totalmente inespecífico, certo? A gente te falou também dos exames, existe teste rápido, existe PCR e existe contagem de carga viral e contagem de CD4, que são exames mais específicos, mais detalhados e vão realmente diagnosticar. Então, uma vez que suspeitou, você acha que tem, suspeitou, procurou uma unidade básica de saúde ou uma clínica em geral, procurou um profissional de saúde, auxílio de um profissional de saúde, e esse auxílio te rendeu um diagnóstico de AIDS, gente, agora é tratar. Por quê? Porque só um milagre para tirar aquele vírus dali. Então, se você já teve o diagnóstico, agora vamos para o tratamento. Como é que a gente trata? Primeiro, temos duas vertentes do tratamento hoje. Tratamento farmacológico, que são as chamadas terapias antirretrovirais, cuja sigla é conhecida como Tá. TARV. Além da TARV, tem o tratamento psicológico, porque o indivíduo recebeu uma doença limitante, sem cura prevista, com a terapia prolongada e que ainda é extremamente estigmatizada pela sociedade, ele também vai ter um problema neurológico. Com certeza, ele vai evoluir para uma doença Psicológico, né? No psicológica. Então, caso. ele vai precisar da psicologia. Ainda hoje tem muito preconceito. Principalmente por parte das pessoas que não têm acesso à informação. Na verdade, não é nem que não tenham acesso à informação, mas que não procuram saber mesmo. Acham que se tomar água no mesmo copo vai pegar doença, né? Então, as pessoas já começam a mesmo que deixar a pessoa de lado por E causa da tem doença. também todo o rol de boatos, comentários em geral. Quem dos que estão nos ouvindo agora não já ouviu falar de algum aidético se furando e furando os outros em É festas coletivas? Quem foi que nunca verdade. ouviu isso? E de fato isso já pode ter acontecido, eu particularmente não vi. Mas esse ano, nesse carnaval, em Recife, teve boatos desse É tipo. verdade. Diversas pessoas da Pode Polícia ser, Civil. inclusive, consequência de um transtorno psicológico, né? Ah, eu não vou também ficar doente sozinho, né? E aí acaba acontecendo isso. Inclusive, lá em Sobral tem uma terapia de redução de danos, né? Uma das formas de contrair a doença é injetando drogas, né? E aí, o que que eles fazem? É muito bacana o trabalho deles. Eles fornecem a seringa para eles se usarem, né, a sua droga, no caso. Por quê? Porque assim eles diminuem o risco de infecção, o risco de transmissão, né? Eles vão assim, é muito difícil você fazer uma terapia de tratamento para aquele paciente para ele parar de usar. Mas já que vai usar, pelo menos, né, vamos diminuir aqui os riscos. É muito bacana o trabalho deles. E mais, as terapias psicológicas, elas são assim, é mais de aceitação dos pacientes, É. porque também já há diversos relatos, suicídio. E um caso famoso, para quem assistia a linha direta, existia um caso de um homem que era traficante, teve um relacionamento numa balada com a mulher com AIDS, engravidou, abortou o menino, e ainda quando ele foi descobrir essa história toda, ele estava num leito de um hospital, passando mal, num quarto de um hospital, morrendo de AIDS. Na primeira oportunidade que ele saiu do hospital, ele até canhão na mão, tiro não, tiro, ela no chão, pavoroso, matou ela. Entendeu? As Então, histórias do Linha Direta eram verdade? era baseado em fatos reais, É antigo, viu? certo? Você tá se Então, comprometendo. deixa eu levantar um pouquinho de novo aqui agora, que eu vou falar um pouquinho sobre a TARV e eu queria mostrar alguns dos comprimidos que eles vão aparecer aqui do meu lado. Vou levar esse negócio.
como a gente tinha falado antes, ela é parte da terapia antirretroviral. Ela tem um monte de remédios. Eu trouxe aqui esse monte para te mostrar de diversas cores, diversos números. Eu não quis trazer nomes para tu ver que são muitos. Porque eles inibem penetração do vírus, eles inibem multiplicação do vírus, eles inibem protease, eles inibem criptase, entre outras Sem falar coisas. que o paciente já fica mais propenso a desenvolver outras doenças, né? Adquirir outras doenças. E às vezes ele faz uma associação do tratamento com outros tipos de tratamentos. Então, esse tratamento que a gente não vai entrar é individualizado. A gente faz de acordo com a mutação viral. A gente faz o estudo do vírus para saber se o vírus é sensível àquela droga, se ele é mais sensível ao inibidor de transcriptase, se ele é mais sensível ao inibidor de protease, se ele é mais sensível a uma mutação, se ele sofreu uma mutação que o deixou resistente a determinada droga. Não tem uma receita. Cada tratamento é individualizado. Uma pergunta que surgiu para a gente: esse tratamento eu consigo aonde? Hoje, atualmente, por ser drogas de alto padrão, de alto custo, só se consegue através do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde lhe dá essa droga. Todos os meses ele manda deixar na sua casa. Se você não quiser pegar referência no centro de, ele manda deixar na sua casa. Por quê? Falou, é uma doença estigmatizante, é uma doença que vai ser discriminada. Então, você tem o direito de se ocultar até você aceitar. Quando você aceitar a doença, pode ser que você consiga receber essa droga no seu posto de saúde. Mas, via de regra, os postos de saúde conhecem todo mundo. Eles têm vergonha de chegar até o posto e dizer: eu tenho AIDS, eu quero minha droga. Porque não. Pra cá, me tira dessa discriminação. Mas você queria você aceita, mas se for de fora, você vai ficar olhando uma doença tão ruim dessa, você não quer. Os empregadores não querem, porque tem benefícios demais. Direito à aposentadoria. Existe muito estigmatização sobre o ideal é tratar e aceitar os pontos do seu paciente, que ele engula a doença, goela abaixo e acabou com ele. É uma doença assim, manda para psicólogo, vem para cá de justa terapia. E mais, a gente falou antes, a terapia é extremamente cheia de o paciente, ele vai se tratar de uma doença, mas que ele vai ter muitos efeitos. Então, existe hoje a doença, existe hoje a terapia. Ah, tá. Existe todas as drogas dadas pelo Sistema Único de Saúde, é grátis. Aliás, você não vende em farmácia nenhuma. A farmácia vende. Outra. Qual é a expectativa de vida? A doutora Laiana aqui saltou um pouquinho na frente e já falou. Que afeta o sistema imunológico do indivíduo, ela destrói tuas células de defesa. Sem as células de defesa, o indivíduo fica sem defesas. E ele fica mais sujeito a doenças oportunistas. Então, doenças que normalmente na população em geral não causam grandes gravidades, como por exemplo, uma gripe, como por exemplo, é, um herpes, como por exemplo, a Covid-19, que em pessoas saudáveis vem se mostrando de forma bastante branda. Quando ela afeta um paciente que tem a AIDS, ou seja, que não tem um sistema imunológico ativo, ela não tem defesa. Sem defesas para combater, para destruir aquele agressor causador de doença, aquele indivíduo está mais suscetível a ter mais comorbidades, a ter mais gravidade em doenças que normalmente na população imunocompetente não causaria nada. Então, a expectativa de vida desses pacientes ela é reduzida porque o passa a ser mais suscetível. Aí, por exemplo, doenças oportunistas como HIV, doenças oportunistas como tuberculose. Tuberculose, sinônimo de você pesquisar. Ah, eu passei na rua e achei uma pessoa com tuberculose. Testa. É a mesma coisa
Paciente diabético que diz que não tem hipertensão, né? Geralmente são doentes que Investiga que daqui a andam pouco você acha. casadinhos. Então, outro, o paciente ele apresentou neurotoxoplasmose. Gente, toxoplasmose para manifestar já é raro, quanto mais é um paciente que apresentou criptococose ou neuro. Gente, atravessou barreira. Então, é um caso bastante ativo. É um caso que vai merecer investigação diagnóstica. É um caso que você vai suspeitar de AIDS? Sim. Agora, ela sofre uma reviravolta, ela acaba ganhando a expectativa de vida da população habitual se o indivíduo fizer bem direitinho o tratamento. Por quê? Se ele conseguir manter a TARV dele otimizada, adequada, sem qualquer restrição ao tratamento, esse indivíduo vai ter o sistema imunológico devolvido. Por quê? Quem faz a TARV adequada tem níveis de CD4 lá em cima e carga viral lá embaixo. Ou seja, esses indivíduos eles não têm agressão direta ao sistema imunológico, porque a TARV bloqueia isso. E esses indivíduos têm uma carga viral reduzida, bem reduzida, quase imperceptível, nos exames ainda detectável. Ou seja, um indivíduo quase saudável, um indivíduo normal. Esses indivíduos que fazem a TARV de forma otimizada, eles têm expectativa de vida igual à da população normal. E durante o tratamento, o paciente pode transmitir? Como eu lhe disse, se ele não conseguir baixar a carga viral, aumentar o nível de CD4, eles têm maior potencial de transmissão. Mas, durante o tratamento, ele não deixa de ser portador do vírus. Então, a qualquer momento dele, ele pode transferir, ele pode transmitir esse vírus. Porque lembra, a TARV é uma terapia antirretroviral, mas ela não elimina o vírus. Às vezes, os vírus eles ficam latentes, em sítios latentes, obscuros da gente. A gente não sabe, mas a AIDS, por que que a gente não prevê cura, né? Que é outra grande, outra grande questão. A TARV cura? Ainda não. Não existe nenhum relato de paciente curado por TARV. Assim, a gente não sabe muito bem o que é que se fala ou que se transmite nas redes sociais ou nos aplicativos em geral, nos meios de comunicação, mas a TARV em si, a terapia antirretroviral, ela não cura, ela reduz carga viral, porque impede a multiplicação dos retrovírus. Ela aumenta CD4, porque impede que a multiplicação viral agrida mais células linfocíticas T, CD4, por exemplo, mas ela não elimina o vírus do organismo. Ela não acaba. Mesmo indetectável, por exemplo, nosso paciente hoje, o último exame dele que eu vi foi, se não me engano, 10 ou foi 20 de agosto. Sei lá, carga viral indetectável. CD4, 480. Um CD4 baixo, ainda não é baixo, mas é um CD4 baixo, certo? E uma carga viral indetectável. Estou curado, doutor? Não, filho. Você conseguiu controlar a doença. O que é que significa controle da doença? Significa que você voltou a participar do mesmo grupo de expectativa da população normal. Ou seja, as doenças oportunistas que antes lhe agrediriam bem mais, se você tivesse com o sistema imunológico comprometido e com a carga viral elevada, hoje elas vão comprometer igual aos demais. Então, eu tenho AIDS e peguei Covid. Vou morrer? Se você tiver um sistema imunológico ainda ativo e um controle da carga viral, você vai passar aí de boa, sem nenhum problema. Ah, eu tenho AIDS e peguei tuberculose. Significa que alguma coisa no processo de cura, no processo de tratamento, digo, deu errado. Por quê? Não era para você ter pego, não era para você ter recrutado uma doença oportunista quando você está com o sistema imunológico otimizado. Falando de doenças oportunistas, quais são as principais doenças oportunistas relacionadas a AIDS? Que são exatamente as doenças que levaram
desconfiar da AIDS, e existia um câncer. Existe ainda. Eu acho que foi aqui na clínica que a gente diagnosticou um negócio desse também. Ou foi aqui na clínica, ou foi no posto que a gente trabalha. Ou foi na clínica, ou foi no posto que a gente trabalha. Que é o câncer de Kaposi. São lesões cutâneas, lesões de pele, diversas lesões de pele. E essas lesões de pele, elas somente ocorrem em pacientes que têm uma imunodepressão severa. Então, paciente que tem um câncer de Kaposi, um sarcoma de Kaposi, por exemplo, a gente sempre suspeita de HIV. Outra comorbidade extremamente limitante do HIV, que vem ganhando tono nos últimos dias, a gente já falou sobre câncer, é o câncer. Porque a gente sabe que as células tumorais, elas sofrem influência do sistema imunológico. Sem o sistema imunológico, o indivíduo não tem como combater nem as células tumorais que estão surgindo, então os cânceres nascem de forma mais efetiva. Eu vi também que o Lucas, que levantou essa hipótese, ele trouxe um caso de cura, de AIDS. E ele até me questionou, disse, não tem cura, ele tem, aí me mostrou um link, acho que é do Instagram, né? Realmente existem 3 casos, 2 na Alemanha e 1 na Inglaterra. Esse caso da Alemanha é conhecidíssimo, porque o cara morava em Berlim e ele é conhecido como o paciente de Berlim. O que foi que aconteceu com esses 3 casos? A gente sabe que 1% da população apresenta uma mutação genética na qual o receptor CD4 do linfócito T não consegue se ligar ao vírus HIV. Então, esses indivíduos, por mais que eles tenham contato com o HIV, eles não conseguem desenvolver a doença. Então, eles são meio que ilesos. O HIV passa, mas não dá para passar. Ele pode pegar quantos HIV quiser, que a mutação previne ele, protege eles da infecção. Esses 3 pacientes, o Lucas só referiu mas eu vou te dizer dos 3 casos que são conhecidos. Eles tiveram não só a AIDS, mas eles tiveram um azar do cão de ter uma leucemia. E para o tratamento da leucemia, eles começaram a TARV para o tratamento do HIV, mas para o tratamento da leucemia, eles tiveram que receber transplante de medula óssea. E para receber transplante de medula óssea, eu vou te falar de forma bem rápida, a gente tem que matar o sistema imunológico do indivíduo, que é o sistema imunológico que não presta, mata a medula dele para dar uma nova, porque senão vai ficar tudo bagunçado. Então, na hora que eles mataram o sistema imunológico desse indivíduo, eles mataram todas as células do sistema imunológico que eram suscetíveis ao HIV e, consequentemente, mataram o vírus ali também. Quando ele recebeu o transplante da medula óssea, ele recebeu do doador que fazia parte dos 1%, ou seja, ele recebeu uma medula de quem era imune ao HIV. Mesmo que ele tenha recrutado os sítios latentes do corpo dele, quando chegou para infectar os linfócitos novos, que ele passou a produzir com a nova medula que ele recebeu, era imune, passou ileso, o paciente foi curado do HIV. Existem realmente esses casos. Então, o HIV, vou sair daqui, vou sentar de novo para a gente fechar o nosso programa hoje falando sobre prevenção, que era o último tópico. Como é que previne? A doutora Laiana já falou aqui, gente, é prevenir as formas de transmissão. Contatos sexuais, apenas protegidos. Opinião da gente, se não conhecer, não se envolve não. Não conheceu. É claro que tu não vai pedir um teste de HIV numa festa, tá na balada, saindo, me deu HIV? Aí você foi ruim, Sair né? com teste na bolsa, né? Não existe. Então, mesmo se for, te protege, usa camisinha, se lava depois do coito, tenta se prevenir o máximo. Se tiver alguma lesão genital ou lesão oral, você já não sai para nenhum canto, que é para evitar o azar. Não precisa correr de suor, ou de saliva, ou de água, ou de sabonete, ou de toalha, ou de vaso sanitário. Isso não dá transmissão. É só contato sexual, contato com secreções sanguinolentas, drogas injetáveis. Se tu usa tua droga injetável, compra pelo menos uma seringa descartável e usa só para ti, não dá para os outros não. E lembra, a AIDS é uma doença do sistema imunológico que vai te deixar suscetível a qualquer infecção. Ela não tem cura e a melhor forma é a prevenção.
Só um adendo que eu sei que tem gente esperta que nos assiste. Existe um estudo brasileiro coordenado pela galera da Unifesp que está desenvolvendo uma possível cura para a AIDS, mas são episódios e cenas e fatos para próximos estudos, nada ainda comprovado, é só uma esperança para os portadores de AIDS que convivem com o HIV há muito tempo e estão doidos para se livrar dele. Enquanto isso, prevenção é o melhor aliado. Não tem cura, te previne, é fácil de se prevenir. Existe, por exemplo, diversas campanhas de preservativos, dentre outras coisas. Então, prevenção. Eu acho que eu acho que o nosso principal recado hoje que a gente pode deixar, doutora, é prevenir é melhor do que arriscar, certo? E se suspeitar, se você acha que teve algum contato, que é um sigilo, é claro que nós, como profissionais, estamos abertos a isso. E eu te lembro, nós somos respaldados pelo sigilo profissional. Ou seja, jamais nós poderemos falar dos que contam para nós no nosso consultório. Pelo amor de Deus, não vai parar a gente numa praça pública tomando uma cachaça e dizer, eu peguei AIDS. Aí você está livrando a gente do sigilo. Quando você faz uma consulta dentro do consultório, tanto eu como a minha doutora aqui do lado, somos protegidos e temos direitos a manter o sigilo do paciente. Caso ela fale, do processo é ela. É assim que funciona, certo? Então, é uma doença estigmatizante que merece ser tratada como tal. Tem tratamento, tem prevenção. Eu acho que por hoje, a gente já pode até encerrar, vai dar tempo de colocar até a agenda da RL. Faça suas considerações finais, querida. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Hoje a gente tentou trazer um formato diferente, né? Tudo para tentar dinamizar mais, para tentar envolver mais vocês no nosso programa. Então, se vocês gostaram, deixe nos comentários, vai lá no Instagram da gente, fala alguma coisa, né? Diz se gostou, se não gostou. A gente é aberto a todas as opiniões e a gente faz isso aqui para vocês. Dá like, curta, compartilha com os teus amigos, passa a informação que é importante para todo mundo. E eu vou falar agora a agenda da rádio para vocês. E quem perder a agenda da rádio aqui, pode ir lá no nosso Instagram, tem um destaquezinho com a nossa agenda semanal, é só clicar. Não perde não. Até o próximo programa.